Agora pegando o outro lado da moeda aqui, eu tava conversando com o Mário antes aqui, nós combinávamos um pouco do assunto e tal. A gente combina a pauta. Combinando pauta não, mas a gente tava conversando um pouco sobre o assunto aquecendo. E a gente conversou, eu lembrei que existe sim aí vamos falar do relativismo como uma coisa nociva mesmo e absurda, né? Do que pode cair no absurdo. Eduardo, rapidinho, exatamente. O relativismo é o que é. Ele existe porque tudo é relativo, que foi criado de certa forma. Mas também tem o relativismo ruim, tá? Porque até isso é relativo, até o relativismo é relativo, tá? Entendeu? Aí que tá, né? Se a gente não pensar no adálico, e daí a gente não entende o que é relativismo aqui nos dois sentidos que a gente tá tomando. Sim. Mas aí acontece aquele negócio assim, ó. Hoje, a gente sabe que como todo mundo, a maioria das pessoas que estão buscando hoje os estudos e tudo mais, e as universidades, a classe intelectual e tudo, são pessoas, assim, salvo uma porcentagem muito pequena, são pessoas urbanas. São pessoas da cidade, ou vivem na cidade e estão acostumadas às coisas urbanas, até mesmo ao modo urbano que se instalou no mundo todo, de viver. Onde eu quero chegar? Como é que tu explica o sertanejo universitário? É urbano também, mas isso a gente fala isso... Pior que é. Por exemplo, eu tava falando pro Mário que quando a gente lê Hesíodo e quando a gente lê esses poemas antigos e tudo mais, a gente pensa assim, nossa, esses poetas, eles realmente eram herméticos, né? Eles eram fechados e inventavam essas coisas assim para que ninguém entendesse, né? Falavam das estrelas, do céu. Não, meus amigos, a verdade é que as pessoas não tinham outro relógio, não tinham outro calendário a não ser o próprio céu. Como eu sei que o verão está chegando, como eu sei que o inverno está chegando, como eu sei que o tempo está passando, né, em que estágio do ano eu estou e tal. Bom, se eu não vou ter um relógio, ter um calendário perfeito na minha casa, eu não vou ter ali o Google ali me mostrando todos os dados do dia, dados atmosféricos e tudo mais. Não, as pessoas tinham que observar o espaço, tinham que observar o céu e sabiam, então, os elementos básicos para poder entender em que estágio estavam, né, para poder entender a passagem do ano e tudo mais, né, observavam, então, a própria estrela polar no norte, né, no hemisfério norte, observavam as ursas, observavam as constelações mais importantes, mais vivas em cada época do ano e tudo mais. Sim. E tinham, então, esse domínio esse entendimento de que estavam num cosmos, né, num universo muito ordenado, ou minimamente ordenado, de modo que dividiram o tempo, dividiram o tempo não do modo que quisessem, né, totalmente livre. Não, dividiram o tempo conforme aquilo que já estava dado, o tempo que já foi dado por essa própria configuração natural, conforme a natureza. Na verdade, sugeriu uma divisão de tempo que não se tornou mais relativa. Foi usado, né? Usado principalmente, vamos pensar que hoje é usado pelo mundo todo. Aí o que acontece hoje, o estudante lá, urbano, que só viu o relógio, nunca olhou para o céu, não entende como essas coisas acontecem, decorou meia dúzia de coisas para o vestibular e tudo mais, ele pode pensar, inclusive, que é possível estabelecer um ano de 14 meses, um ano de 16 meses, um ano com mais feriados, com mais descansos ou com menos, e que os meses, né, e que as semanas não precisariam ser como são, em 7 dias, os meses não precisariam ter 30, ou, enfim, não entendem que isso como tudo... é que se configurou isso? Como essas coisas básicas se configuraram, por quê? Porque o Google está, né, ali dando Mas tudo olha só, pronto. Não, eu poderia não contar o tempo em segundos. Até essas coisas que parecem absurdas. Ele quer, entendeu? por que não começa dia 1º de janeiro, já num domingo, que daí já... E aí fica sempre assim, né? E é só fazer... Ai, meu Deus.
Não, mas é que, na O verdade... Tolkien pensou nisso. O Tolkien deu essa ideia aí e esqueceu de conferir os documentos que esse tipo de calendário já havia sido estudado e condenado, inclusive, por concílios ecumênicos. Isso que a igreja disse, né? De condenar calendário, inclusive. Né? Exatamente. Porque, não, mas o que eles viam, Eduardo, é que o céu era o que havia de ordenado. O Exato. resto, essa era a impressão que a gente não tem Exato. hoje em dia, que o mundo material, o mundo sublunar é o mundo do caos. O mundo que não dá para prever. É o Agora, mundo- é o o mundo- céu... Eu acho que é o contrário, que é o aqui que dá pra tudo prever. dá pra entender. E no Esse é o céu problema. o universo é que é uma coisa do outro mundo. É que o problema é esse. A Exatamente. vida citadina é Exatamente. mais ou menos toda ordenadinha ali por tempos, pelo relógio, certo? Porque isso só foi possível com o relógio. Aí tem o ônibus, chega no tal horário certo todo dia. Eu tenho que levantar todo dia em dado horário, porque eu começo a trabalhar em tal horário. E aí fica isso. Fica parecendo que é o mundo que é previsível e que o céu é um negócio assim, um troço confuso ali em cima. Tem umas pintinhas douradas ali, daí a lua, às vezes ela tá de um jeito, às vezes tá do outro, e parece que aquilo é que é o caótico. Então teve uma inversão muito feia. É uma aí. inversão exatamente. Horrorosa, né? assim. Sendo que o relógio é que foi baseado no relógio celestial. Inclusive os ponteiros, né? Se a gente vai pensar nas ursas, elas são como ponteiros do ano ali. Elas giram em torno da estrela polar e tudo. Então, se a gente vai pensar, olha, da onde Até o surge... Cruzeiro do Sul, tu sabe O próprio Cruzeiro. que a estação do ano tu tá pela posição dele ali. Se ele tá apontando pra cima, pra baixo e tal, já tá. Já dá pra saber. É o que nós temos aqui, né? Então- É o nosso equivalente, eu acredito, da estrela polar. E hoje, com esse negócio pronto, o cara recebe tudo pronto, né? Vou pegar um exemplo, o Olavo fala desse negócio, acha que xícara dá em árvore. Né? Ele brinca com esse negócio e tal, mas ele deu só esse exemplo aí numa das aulas dele que ficaram uma coisa que ficou famosa. Nós devemos saber aqui de onde vêm as coisas, a fabricação das coisas, né? Mas é que é perigoso. Só que pra olha dizer só, isso aí. Acabou? só que é muito pior do que isso, a realidade do que nós vivemos, assim, que nós vemos até, Sim. da ignorância, ela é muito pior. É a ignorância de não saber como um calendário foi montado, de não saber como os segundos foram divididos, por que foram divididos em segundos, né? Ou não entender nem o porquê seria assim. Tá? Por que a semana muito- tem 7 dias? Porque a semana né? tem 7 dias. Pô, esse é um mistério. Tá? Mas é que, Inefável. cara, O O problema hoje em nem dia é eu não só saber, isso. o problema é vir querer ter É. conversa erudita, você não sabe nem isso. Não, É que o problema é o sujeito assim, não, porque tem que ter o contato com a natureza, não sei o quê. Aí o sujeito mora na cidade, ele não sabe nada de natureza. E aí ele tenta resolver isso aí. Ou Café, indo hein, morar mano? no interior, que é sempre um problema. Ou ele vai acampar com o copo Stanley dele, certo? Eu vou pra serra, nos canyons, e vou aqui, eu já tenho meu copo Stanley, o meu charuto, meu cachimbo, e não sei o quê. E aí vai o erudito copo Stanley, que é um tipo de erudito que tem aí. E aí ele vai dizer que tem contato com a natureza, que ele conhece as coisas. Eu disse, não é assim, certo? Não é assim. A não ser que tu tiveres realmente uma capacidade imaginativa muitíssimo grande, que, inclusive, pode suprir essa tua necessidade de ir acampar. Sabe por que é bom ir acampar? Eu não sei, só sei que é bom, mas não é. Não vai te resolver o problema de tu achares que xícara dá que xícara dá em árvore. em árvore, certo? A reflexão sobre a condição humana, é uma reflexão antropológica, assim mesmo, diante da natureza e diante do cosmos é a principal questão. Se tu chegares lá e começar a olhar para o céu e ficar olhando que nem um débil mental, vai dar berruga no dedo. Nunca viu aquela... Se Tu apontar. apontar para a estrela, dá berruga no dedo. Apontar dá. Certo? Não é para fazer isso aí. Tu tens já que ter uma pergunta ali, mas como pode que o ser humano seja o que é diante do cosmos que eu não sei o que é, certo? Se tu não tiveres essa pergunta, não vai adiantar nada. Fica tomando o teu uísque no copo Stanley, e o cara compra o copo Stanley, compra aquelas Calma aí. garrafinhas de Ô, inox. Clício, olha só, o pessoal do copo
do copo Stanley aí. Tá, é Stanley ou Stanley? Não sei. Stanley. Nunca li. Stanley. Tá? Ó, Stanley. o pessoal que gosta da natureza, faça um Eu convite. gosto. Venham aqui ter contato com a natureza no curso de verão da Escola Clássica.